Queridos amigos da TV Mundo Maior, sejam bem-vindos a mais um programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em podermos juntos estarmos em mais uma oportunidade. Rogamos a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre Maior, para que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ilumine em mais este programa. Como tem sido a sua semana? Como têm sido os seus afazeres, seja na casa, seja no trabalho, seja no centro espírita? Como tem sido a tua vida? Como têm sido os teus dias? Como tem sido o teu convívio em sociedade? Os teus conflitos íntimos, os teus conflitos sociais? No programa de hoje, eu vou convidar a todos a deixarmos um pouco as nossas preocupações de lado, os nossos medos, as nossas dúvidas, e mergulharmos no capítulo do livro O Espírito da Verdade. Vamos ver hoje um pouquinho em que a temática central é a criança. Quantos que estão me assistindo que não são pais, avós, tios? Quantos que estão me assistindo que não estão se preparando para ser uma mãe, para ser um pai? Quantas não estão me assistindo que estão grávidas? Então vamos falar um pouquinho de um tema que nos últimos programas foi recorrente, vira e mexe, um assunto estava ligado à criança, à infância, à adolescência. A mensagem de hoje é de Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier. Mas antes de entrarmos propriamente no capítulo, eu gostaria de te convidar a fazer parte do WhatsApp, em que diariamente você vai receber as nossas novidades. Vai receber vídeos, posts, mensagens, áudios. Vem fazer parte do nosso WhatsApp. O nosso número é 19, porque nós estamos na região de Campinas, 997782794. E se você reside fora do Brasil, acrescentar o mais 55. Gostaria também de externar minha gratidão à TV Mundo Maior, aos seus funcionários, ao seu dirigente, o André Marusso, e em especial você, o nosso telespectador, que semanalmente está aqui ligadinho conosco. Nós sabemos das lutas, das dificuldades que o Brasil está passando, financeiramente falando, e nós sabemos que isso reflete nas instituições, nas religiões, e o Centro Espírita também passa pelas suas lutas. E a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova, ambas, sob a tutela e a direção das Casas André Luiz, precisa da sua ajuda. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja como ser um colaborador para que este projeto não pare, continue sempre adiante. No programa de hoje, dando continuidade no estudo sequencial que estamos fazendo do livro O Espírito da Verdade, em parceria mediúnica entre Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira, veremos hoje o capítulo 56, Por Amor à Criança. Corresponde ao estudo do capítulo 8º, item 18, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Emmanuel nos fala: nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio nas promessas do alvorecer. Aqui nós vemos o carinho que a espiritualidade maior tem pelas crianças abandonadas, pelas crianças que têm uma família e muitas vezes a família não tem tempo, não tem vontade, não tem o querer de educar e lega para o avô, para a avó, para terceiros ou mesmo para as creches o fator de educar. Nós estamos vendo que o compromisso de ser mãe e o compromisso de ser pai é um assunto muito delicado que gera muito desconforto dependendo da maneira com que se aborda. O nosso objetivo não é gerar celeumas, divisões ou brigas histéricas.
O nosso objetivo é apenas e tão somente informar a respeito desta grande oportunidade que paira nos lares, que paira na sociedade, na condição que te foi confiado uma criança em que você, com o teu amor, com o teu esforço e com o teu exemplo, vai conduzi-lo ou conduzi-la ao caminho do bem, da honestidade e da bondade. Neste primeiro parágrafo, Emmanuel, com todo o bom senso que lhe é peculiar, com toda a delicadeza ao expor um assunto sério, um assunto que gera naturalmente discórdias pelos pensamentos opostos que nós temos na atualidade, ele pede para nós fazermos a nossa parte. Fazermos pela criança tudo o que podemos, com carinho e com amor, sabendo dar limites, mas dando também o amor que necessita. Não é para deixarmos a criança fazer tudo, mas na hora da repreensão, fazermos com amor, fazermos com carinho, olharmos para uma criança que muitas vezes o pai retornou para a pátria espiritual, a mãe retornou para a pátria espiritual, aquela criança muitas vezes se encontra sozinha, à mercê de uma instituição, dando um conduzir para ela. Se nós temos a oportunidade de amar, por que não amar? Ele nos mostra que a maneira mais bela de educar é amando e respeitando, mas acima de tudo, mostrando para aquele ser que está em desenvolvimento, mostrando as suas aptidões, que tem coisas que é permitido e tem coisas que não é permitido. Todos os sábados em que eu me encontro na cidade de Itapira, às 6:45 da manhã, me encontro no Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, num bairro de periferia aqui da cidade de Itapira. E ali realizamos a sopa com muito amor, ao lado de outros companheiros. E eu fico muito triste quando chegam aquelas crianças, acompanhado das mães, dos avós, dos familiares, e quando nós vamos fazer a prece, a criança não respeita uma simples prece. A mãe ou a avó, o pai ou o avô, ou quem estiver ajudando na criação daquela criança, seja uma irmã mais velha, um irmão mais velho, eu fico triste. Porque se nós não respeitamos uma prece, seja em que templo religioso for, o que nós iremos respeitar? O que nós iremos dar ouvidos? O que nós iremos parar e prestar atenção? Isso serve para um centro espírita, para uma atividade católica, para uma atividade protestante, para uma atividade budista, para uma atividade muçulmana. Todo templo religioso tem que ser levado por nós a sério. Eu posso não concordar, eu posso não seguir, eu posso achar que aquilo tudo é uma grande bobagem, mas a partir do momento que eu estou ali, que pelo menos eu tenha a decência de respeitar os costumes que aquela denominação religiosa possui. E eu fico imaginando o que será destas crianças de hoje, que falta limites, que falta o não, que falta você mostrar o lugar que lhe é devido, mas com amor. Com amor. Porque uma criança não é também um sinônimo de que nós podemos fazer tudo, falar tudo e está tudo certo. Não. Educa-se com amor, com carinho. Você pode dizer várias formas um não, você pode ensinar de várias formas, você pode corrigir de várias formas. E hoje a psicologia do bater, a psicologia do repreender, já está dando lugar à psicologia do diálogo, da informação, de mostrar o porquê disto e o porquê daquilo. Continua Emmanuel. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faltosas a comida que sobeja desperdiçada. Nós daremos continuidade no segundo bloco
no restante da mensagem, mas aqui nós ficamos imaginando a luta que não se faz, uma criança passando por um desses estágios que ele narrou e que ele continuará a narrativa. Como é difícil nós vermos este quadro todo. Muitas vezes o nosso coração condói, muitas vezes o nosso coração se revolta com Deus, perguntando: Deus, como é que pode uma simples criança, onde nós temos tantos bandidos por aí, tantos companheiros à margem do que é correto, e uma criança aparentemente inocente, com um olhar angelical, com um sorriso terno e afetuoso, não ter um pai, não ter um lar, não ter uma mãe, não ter uma casa, podendo lhe dar o mínimo do mínimo para o seu desenvolvimento. Com a compreensão que nós temos hoje do Espiritismo cristão, nós sabemos que o acaso não existe. Nós sabemos que tudo tem uma finalidade. Finalidade esta grandiosa que muitas vezes menosprezamos, marginalizamos, diminuímos pela maneira que olhamos a vida e pela forma que encaramos os desafios do nosso dia a dia. O intercâmbio que eu vou ter para com Deus, para com as leis divinas, para com Jesus, para com o meu próximo, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Eu posso olhar a vida com muita revolta, como eu posso olhar a vida com aquele olhar: hoje está difícil, mas o que eu posso fazer para melhorar? Hoje parece não ter solução, mas o que eu posso fazer para melhorar? E tentarmos, com muito esforço, com muita dedicação, perseverança, melhorarmos o ambiente doméstico, melhorarmos o ambiente profissional, melhorarmos o ambiente religioso, melhorarmos o ambiente do local em que nós estivermos naquele momento, independente das pessoas que estiverem ao nosso lado, sendo um conhecido ou um desconhecido. É a partir daí que nós vamos conseguir ver a grandeza da vida, a justiça e a perfeição de Deus, e quão Ele tem sido generoso para conosco, dando-nos uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, mostrando a finalidade da vida, mostrando a finalidade do compromisso, mostrando o real papel que está em nossas mãos. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com o programa Jesus e o Espiritismo. Não saia daí não. Queridos amigos da TV Mundo Maior, retornamos com o programa Jesus e o Espiritismo. Gostaria de relembrar que nós temos um WhatsApp. Quer mandar a sua mensagem? Quer mandar a sua sugestão? Ou quer apenas dar um oi para salvarmos o teu número na nossa lista de transmissão para receber simultaneamente, diariamente, as nossas mensagens, os nossos vídeos, os nossos posts? Entre em contato conosco através do nosso número, é 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Quem está residindo fora do Brasil, é necessário acrescentar mais 55. Esperamos a sua visita, a sua participação, o seu oi. Venha participar conosco. Relembro também que o nosso programa inédito vai para a TV Mundo Maior, e logo depois nós subimos para o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Se você ainda não conhece o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, conheça, se inscreva, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Habilite as notificações para que você receba quando subimos e publicamos um vídeo novo. Gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal. Além de se inscrever, está gostando do vídeo? Você que está nos acompanhando nesse momento pelo YouTube, está gostando do vídeo? Dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe para que os teus amigos possam também receber as nossas novidades e compartilhar momentos de luz e de reflexão em torno de assuntos importantes quanto que estamos vendo no dia de hoje. Dando continuidade no capítulo 56 do livro Espírito da Verdade, Por Amor à Criança, Emmanuel continua falando. Pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem, estremunhadas,
na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia, assanhada através dos molambos com que cobrem, pelas que afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres quais pequenas alimárias, constantemente batidas pelas varas da injúria, e por aquelas outras que caíram, desorientadas nas armadilhas do crime, e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inovidável do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos, e recordemos, sobretudo, que, se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Mensagem de Emmanuel. Eu gostaria de dizer e deixar claro que quando Emmanuel fala do compromisso da mulher, do compromisso da mãe, em momento algum ele está sendo machista, em momento algum ele está alegando apenas à mãe o compromisso da educação, não. A partir do momento que nós temos um filho, nós somos convidados, nós somos convocados a dividir responsabilidades. O homem tem a sua parte, a mulher tem a sua parte. Hoje nós vemos também as necessidades, por exemplo, dessas junções homossexuais que merecem da nossa parte o nosso respeito, em que nós vemos também a legalização da adoção. Então nós vemos que a nossa mente também tem que se abrir. Nós vemos a importância de acompanharmos as necessidades de cada ser que aqui se encontra. E numa família, todos temos importância, todos temos direitos, todos temos deveres, e a partir do momento que eu seguir os meus direitos e os meus deveres, a família será ou terá de um modo natural a sua finalidade. Hoje nós temos visto uma taxa muito alta de separações, hoje nós temos visto uma taxa muito alta de brigas dentro do próprio lar, hoje nós temos visto uma falta de comprometimento dos pais, tanto da mãe quanto do pai para com os filhos. Nós temos que repensar. Nós temos que analisar se o que nós estamos legando para aquele que Deus confiou a nós, se no amanhã ele não vai poder cometer os mesmos equívocos que nós estamos cometendo, e o mais grave, dizer assim, eu aprendi com o meu pai, eu aprendi com a minha mãe. Frente a esta argumentação, o que nós iremos dizer? A partir do momento que eu optei em ser pai, a partir do momento que eu optei em ser mãe, eu tenho que entender que não é apenas gerar a criança, que não é apenas dar a luz a uma criança, que não é apenas então somente trazer ela e deixar na mão dos outros para a educação, para a formação do seu caráter e o desenvolvimento das suas potencialidades para o bem. O papel de um pai, o papel de uma mãe vai muito além do simples dar a luz, do simples dar a oportunidade àquele espírito. É muito mais. O Espiritismo não pede para deixarmos de trabalhar por conta do nosso filho. O Espiritismo não pede para deixarmos os nossos gostos, as nossas necessidades com os nossos filhos, mas pede sim para que nós tenhamos tempo suficiente para demonstrarmos para aquela criança que ela ou que ele é importante na nossa vida e que ele e ela alegram o nosso lar, trazem paz, alegria, motivos de felicidade. Hoje a vida é muito rápida. Quando nós vemos já acabou uma semana, quando nós vemos já acabou o mês, quando nós vemos já acabou o ano. E muitas vezes não damos o devido valor
aquele que Deus colocou na nossa casa. Isso não é para apenas e tão somente para com os filhos, é de nós os filhos para com os pais, é dos pais para com os filhos, é dentro do próprio casamento. Temos dificuldades de externar o que sentimos, temos dificuldades de demonstrar o que queremos. O diálogo vem se tornando cada vez mais escasso no lar, logo já parte para a briga, para a discussão, para o xingamento, quando não, em demonstrarmos que o próximo não tem finalidade nenhuma na nossa vida. E muitas vezes temos que perder, muitas vezes tem que vir a desencarnação nossa ou deles para darmos valor na pessoa que nós tínhamos do nosso lado. Uma criança, ela é um CPU virgem que você vai poder dar informações. Ela já traz do seu passado as qualidades e os defeitos morais. Se você não for um exemplo de honestidade, de bondade, de doçura, e ela já tiver no seu inconsciente os equívocos de outrora, você poderá ser uma porta aberta para que ela venha cair na delinquência, no crime, nas vicissitudes da sexualidade desregrada, nas vicissitudes do álcool, das drogas, do tabaco. Não é a primeira encarnação que nós estamos aqui na Terra. Nós trazemos as chamadas ideias inatas que acompanham-nos de outrora. E se eu não for um exemplo para aquele e para aquela que está no meu lar, desde tenra idade, na condição de um filho, ensinando muitas vezes a porta da vicissitude, no amanhã eu posso ter um alcoólatra dentro de casa e não sei o porquê. Amanhã eu posso ter um drogadita e me perguntar com quem meu filho aprendeu a usar as drogas, sendo que eu fui o grande empurrão para isto. Olha a importância do exemplo. Para o filho, o pai é o super-herói, a mãe é a heroína. Para o filho, a atitude do pai, a atitude da mãe, é a atitude que eles vão reproduzir na escola. É a atitude que eles vão reproduzir na evangelização infantil do centro espírita. É a atitude que eles vão ter nas brincadeiras sociais que eles tiverem. E às vezes, nós não estamos percebendo. Tivemos alguns meses atrás as eleições. Quantas crianças de 5, 6, 7 anos falavam de política sem compreender o que é política, trazendo de casa determinadas frases que os pais falam, suscitando ódio, raiva, rancor, e não sabem nem o que estavam falando, não compreendem o que é a política, mas pelos pais terem conversas fora de contexto e muitas vezes perto de uma criança, induz a criança a levar isso para o seu ambiente escolar, por exemplo. Olha a gravidade. Hoje nós ligamos uma novela das 9, nós vemos junto com os nossos filhos muitas vezes a sensualidade, a sexualidade, quase que implícita, numa cena mais quente naquela novela, porque isso dá ibope, isso alavanca a audiência. É essa a informação que nós estamos passando para aquele que Deus nos confiou? É esta informação? Quando nós falamos dos animais, quando nós falamos das florestas, quando nós falamos dos outros reinos, o que nós falamos é o que o nosso filho vai aceitar como certo, como errado. Quantas crianças passam a ter uma aversão aos animais pela maneira que age o pai, pela maneira que age a mãe? E às vezes o pai e a mãe não percebem o que estão fazendo com aquela criança. É momento de refletir. Já foi a época que se educava batendo, já foi a época que se educava dando aquele safanão, aquela sacudida. Hoje a geração é outra. O chip das crianças hoje é outro. Você pega uma criança com 4 anos e sabe mexer mais em computador que você. Ele sabe mexer mais no celular do que você. Ele sabe mexer no Netflix, no YouTube, que nós não sabemos. A cabeça da criança hoje é outra. Estão muito mais avançados. Hoje nós precisamos ter argumentação. Hoje nós precisamos ter exemplos para que amanhã uma criança possa olhar já na condição de um adulto, já na condição de um homem ou de uma mulher e falar assim: eu aprendi a ser um homem de bem. Eu aprendi a ser uma mulher de bem com o exemplo da minha mãe,
com o exemplo do meu pai. Como o inverso também é verdadeiro. Eu venho conversando com muitas pessoas no atendimento fraterno que diz assim: eu aprendi a beber com a minha mãe. Eu aprendi a beber com meu pai. Eu aprendi a fazer isso de equivocado com eles. Então, é um capítulo duro, que nós procuramos falar com muito amor, sem desmerecer e sem ditar regra nenhuma, porque não é esta a nossa finalidade, mas sim de mostrar a responsabilidade que paira nos ombros de quem assume ser uma mãe e de quem assume ser um pai. E você tem condição de ser um pai melhor do que você já é, e você, mãe, tem condição de ser uma mãe melhor do que você já é. Ame, faça a tua parte, ajude, para que no amanhã você possa colher os frutos da alegria e da esperança, dos sonhos vindouros de uma família unida e próspera no campo do bem, no campo da honestidade, no campo da bondade. Nós estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Jesus e o Espiritismo. Rogamos a Deus, o nosso Pai, rogamos a Jesus, o nosso Mestre Maior, que nos abençoe, que nos ilumine, e espero todos no próximo programa. Um beijo em seus corações.